Olá a todos e a todas, eu me chamo Lucas, sou do projeto de estágio junto com meus amigos André e Vander. Estamos aqui caminhando e se encerrando para o final do nosso projeto. Irei trazer aqui para vocês o conteúdo, o início da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, né? Onde irei trazer para vocês alguns apontamentos que se iniciaram a Segunda Guerra Mundial em setembro de 39, que se estendeu até maio de 45, né, com a queda do regime fascista e da conquista do Reichstag na Alemanha pelo Exército Vermelho da União Soviética, que será discutido junto aí com meus amigos também, né, sobre esse tema. Aqui eu vou fazer uma introdução, né, sobre os apontamentos e sobre o que foi desencadeando até o desemboque, né, da Segunda Guerra. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo, que ele foi bem programado, foi trazido e pensado os principais acontecimentos, né, da Segunda Guerra, como irá ser tratado pelos meus amigos também mais para frente, nas próximas 3 aulas, né? E aqui eu vou trazer para vocês um pouco do meu conteúdo, né? Do que eu procuro abordar e passar para vocês aí do outro lado da tela, né? Assim como já de praxe, espero que vocês gostem, que vocês se identifiquem, né? Que tenham uma nova percepção ou que alguma outra dúvida que vocês tinham acerca do tema ela seja sanada, né? E trago minhas ideias, trago uma reunião de fontes que fizemos, de referências, né? Para trazer o melhor aí para todos, né? Então, vamos ao conteúdo e eu vou explicar o passo a passo do que será abordado nessa aula aí por mim, beleza? O primeiro tópico, né, que será abordado aí por mim dentro dessa nossa aula será discutir a importância, né, fazendo uma anedota da última, uma boa comparação, né, com o que a gente viu na última aula, da importância, né, da expansão dos regimes tanto nazista como fascista pela Europa e de como esses regimes foram bem importantes pro transcorrer da guerra, né? Por que eles foram tão importantes para a guerra se desencadear, né? E eclodir nesse sistema desse novo mundo pós Primeira Guerra, né? Vamos trazer essas práticas, né, absolutas que esses regimes impuseram, né, dentro da Europa, que enfim desencadearam a Segunda Guerra. Vamos analisar principalmente os ideais nazistas, né, e como eles impactaram, né, no nosso mundo contemporâneo desse século XX, né, e que ainda hoje, né, se encontra bastante presentes com os novos grupos neonazistas que surgiram, né, pós-nazismo, pós-Segunda Guerra, né. Pensar ainda em, pegando um gancho da última aula, trazer como o próprio Tratado de Versalhes, ele foi bem importante, né, dentro da Segunda Guerra Mundial, de como ele trouxe esse impacto, né, a melhor palavra para trazer, trouxe um grande impacto dentro principalmente da Alemanha, né, que foi a principal prejudicada do tratado, e onde a gente vai trazer ainda outras características do tratado que foram apontadas da última aula, né? Sobre o Tratado de Versalhes, né, eu vou trazer algumas evidências do próprio tratado,
né, que culmina na não militarização, não organização aérea, né, da Alemanha, da não aproximação de alguns territórios, como a própria Polônia e a Renânia, né? A gente vai traçar essa linha, né? Vou trazer para vocês também geograficamente, né, como a importância da Renânia, né, nesse sistema alemão e do sistema do próprio Tratado de Versalhes, como ela não poderia ser ocupada pelos alemães, né? Vamos também confrontar também a invasão na Polônia também, que ocorreu no início, nos primórdios da Segunda Guerra, né? Em 1939 ainda, a Alemanha ocupou sem dar um único tiro a Polônia, fazendo exílios, né, contra judeus, comunistas, anarquistas, né, povos vistos como perigosos para as pretensões alemães, né, com a Segunda Guerra. Vou trazer também aqui para vocês também a importância de uma nova arma que surgiu, né, dentro da Segunda Guerra Mundial, que foi bastante utilizada, inclusive por outras potências, né, envolvidas na guerra, que foi, se por um lado, dentro da Primeira Guerra, o principal invento foi a metralhadora, vou trazer aqui para vocês para confrontar um pouco a bela invenção, né, de guerra, que foi a ideia dos aviões, né, um ataque aéreo, né, com bastante poder de destruição dentro dos territórios, bombardeios aéreos, né, ataques a longa distância, né, a gente vai trazer isso daí, né, e principalmente eu vou elencar bastante numa grande companhia aérea, né, que foi a Luftwaffe, né, a companhia aérea alemã de guerra, que era bem forte, bem militarizada e bem treinada, embora pelo Tratado de Versalhes a Alemanha não poderia ter e conter, né, essas forças aéreas, né. A gente vai pensar, eu vou pensar também aqui com vocês nessa sétima aula, pensar também um pouco a questão das armas, né, como eu falei, a metralhadora, que foi uma invenção da Primeira Guerra, né, os próprios aviões, né, da Luftwaffe também, que possibilitaram esse novo jeito de fazer guerra, né. Vou procurar também trazer, né, para fugir um pouco daquela figura do próprio Adolf Hitler, né, assim como eu trouxe na outra a importância do próprio Goebbels em propagar o ideal nazista através de propagandas, já que a gente vai falar da Luftwaffe, não tem como não falar de uma figura importante, um expoente dessa companhia, né, que foi o Hermann Göring, né, o ministro de aviação dentro dessa Alemanha nazista, né, que foi de 1933 a 1945 até o fim do regime, né, trazer um pouco sobre a trajetória dele dentro do partido, um pouco dos seus esforços de guerra na Primeira Guerra Mundial, né, sua organização acerca da Luftwaffe também, né, nesse novo estilo de fazer guerras, né. Pensar também um pouco a importância, né, da própria Luftwaffe, né, com os aviões na tomada da Hungria, Bélgica e da própria Holanda, né, os conhecidos Países Baixos, né, dentro dessa Europa. Vou expor também um grande conflito, né, nesse primeiro trecho da Segunda Guerra Mundial sobre a própria França, né, que, como a Primeira Guerra ela eclodiu, né, em 1º de setembro de 1939, né, muitas potências, né, que declararam guerra à própria França, à própria Alemanha, aliás, né, inclusive a própria França, né. O pacto com a Polônia, né, eu vou trazer aqui para vocês também, onde França e Reino Unido, né, tinham o próprio pacto de não agressão com a Polônia, e que qualquer
ocupação, qualquer agressão à Polônia era um estopim, né, entre aspas, digamos, para a explosão de uma guerra, né. Vamos falar um pouquinho também, né, da declaração de guerra da Inglaterra e da França, né, contra a própria Alemanha, né, após essa invasão a Varsóvia, capital da Polônia, né. Eu vou trazer aqui para vocês também a Batalha das 3 Semanas, né, conhecido como o primeiro grande embate da guerra, que foi travado entre a Alemanha e a França, onde a Alemanha saiu vencedora, né. Com 3 semanas conseguiu fazer uma ocupação dentro do território francês, né, nessa primeira parte da guerra, onde a Alemanha tinha tudo para comemorar, né. Assim como a própria Alemanha saiu vencedora na Franco-Prussiana, na Guerra das 3 Semanas ela também saiu vencedora, né. Vou trazer uma imagem muito icônica, muito importante para dentro da história, dentro da Segunda Guerra Mundial, que é a própria imagem do próprio Hitler, né, dentro do território francês, né, em uma única visita que ele fez, as ideias que ele tinha para dentro daquele território, né, da França, que visto que a França ainda era um modelo de modernidade, né, a ser seguido para todo mundo, assim como no início do próprio século XX, né, que a França era vista como um grande modelo, né. E eu vou trazer com vocês essa imagem, né, essa imagem bem icônica, bem estimulante dentro do contexto histórico, né. Eu espero que vocês gostem, que vocês se identifiquem e vamos começar a nossa 7ª aula. Começo, como citei na explanação do nosso conteúdo, a própria importância, né, dos regimes, né, tanto o regime fascista como o próprio regime nazista, né. Ambos tinham um grande poder expansionista, né. Ambos tinham grandes semelhanças, né, de perseguições, de um ideal parecido, né, onde a figura central de um líder regia uma nação, né. Então, os próprios ideais nazistas se confundem um pouco com o fascismo, sempre tem aquela grande dúvida, né, foram a mesma coisa, se difundiram, né, eles são bem parecidos, mas se difundem dentro de alguns aspectos, né, como perseguições, né, onde ambos estavam bem alinhados, né. Essas práticas, elas foram muito importantes, né, dentro dentro da Europa, né. Ambos ascenderam entre o poder um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, né, tanto o fascismo italiano com Benito Mussolini, tanto quanto o nazismo com Hitler, né. O próprio Hitler, né, ascendeu ao poder no dia 30 de janeiro de 1933, diretamente, né, não como uma tentativa de golpe, assim como foi em 23, que ele tentou dar um golpe de Estado dentro da Alemanha e fracassou, foi preso, assim como o André apontou aí para vocês, né, dentro de algumas aulas passadas, né. Então, o próprio Hitler ascendeu ao poder com maioria de votos, né, dentro do parlamento alemão, né, e fazendo uma nova política e novas estratégias para uma Alemanha nova na sua vista, uma Alemanha mais limpa, mais higiênica, né, ao seu ver, onde ele procurava colocar para fora aquelas pessoas que não se enquadravam no ideal alemão, né, no padrão de beleza alemão, no padrão que ele achava o correto para dentro de uma nova Alemanha, né. Essas práticas nazistas foram muito importantes para a gente confrontar, né, essa Segunda Guerra Mundial, né, porque antes da própria eclosão da Segunda Guerra, o próprio Hitler já tinha algumas práticas, né, um pouco que causavam um certo incômodo, né, dentro de algumas potências europeias, né,
assim como já citado as perseguições, né, a líderes judeus ou os próprios judeus mesmo, né, comunistas, próprios sindicalistas, né, que para ele tinham ideias absurdas de que seriam seres revoltosos, né, e que causariam a não a não uma não obediência, né, dentro do seu território, né. E essas perseguições foram feitas em massa, né, desde 1933, quando ele surgiu, assim como a gente citou em algumas aulas anteriores, vale a pena citar agora, como a própria Noite dos Cristais, né, não foi citado também em outra aula, mas também vale citar agora como a queima dos livros, né, onde ele acreditava que uma nova cultura também tinha que surgir nessa Alemanha nova com ele no poder. E teve a queima dos livros, né, comandada pelo próprio Goebbels, com ordens dele também. Né, então, muitas dessas práticas, muitos autores foram perseguidos, né, autores de cunho marxista, por exemplo. Então, ele acreditava que deveria ser uma nova Alemanha. Né? E essa metodologia, né, que causava um certo incômodo, né, dentro dos outros territórios. Pulando um pouquinho, não pulando, mas ainda se mantendo em alguns apontamentos que foram feitos em aulas anteriores, a gente pode pensar um pouco sobre o próprio Tratado de Versalhes, né? Eu trouxe alguns outros apontamentos em aulas passadas. Nesse eu trago alguns apontamentos novos, né? Que também foi utilizado por Hitler assim que ele ascendeu ao poder em 33, dos quais ele não concordava, né? Assim como e que causou esse certo revanchismo que sempre foi trazido por Hitler durante sua campanha até sua ascensão, né? E com a sua ascensão causou mais ainda esse revanchismo dentro do território alemão, né? Pensar que o Tratado de Versalhes, assim como a gente discutiu, ele foi totalmente excludente, né, para a sociedade alemã, né? Onde eles foram os culpados da Primeira Guerra Mundial, né, que se estendeu de 1914 a 1918, onde eles foram, e o tratado foi justamente assinado em 1919, onde todos pegaram a Alemanha e colocaram eles como culpados da Primeira Guerra Mundial, das causas da Primeira Guerra Mundial, né. Eu trago os apontamentos novos que vale muito a pena ser citados para a gente ter um entendimento final, né, acerca da minha fala sobre a Segunda Guerra Mundial, né. Uma das questões do Tratado de Versalhes foi principalmente a não militarização da Alemanha, né? Como, por exemplo, o contingente alemão dentro desse tratado assinado na França, na Sala dos Espelhos, trazia a militarização da França, da Alemanha reduzida a 100 mil pessoas. Não poderia conter mais que 100 mil agentes, né? E isso incomodava muito o chanceler, que era o Hitler. E sem que ninguém soubesse, ele já estava treinando novos soldados, né, que excediam esse número de 100 mil pessoas, né? Então, é muito importante a gente se confrontar o Tratado de Versalhes, que em 1919 se fez presente 20 anos depois para a eclosão da guerra, né, em 1939. Então, essa pincelada é muito importante, que não posso deixar passar, sobre essa militarização, né? Também a gente pode traçar dentro do Tratado de Versalhes geograficamente, né? Analisando os contextos históricos. A geografia ela anda muito lado a lado com os acontecimentos históricos, e com a Segunda Guerra Mundial não foi diferente. Se a gente analisar, a Alemanha ela ficou impedida também de chegar próximo ao Reno, que era onde tinha principalmente a Renânia, que fica a oeste da Alemanha. Né? Se vocês pegarem o mapa da Alemanha e analisarem,
Ele fica a oeste da Alemanha, no Reno, né? Por isso que tem o nome Renânia, onde meio que faz uma divisa com a própria Polônia, né? E o exército alemão era impedido de chegar nesse território. Esse território meio que não pertencia mais à Alemanha, e eles ficaram impedidos de entrar nesse território por dessas características do tratado que estava lá, né? O não chegar perto da Renânia, né? Aí a gente entra já no mérito da própria eclosão da guerra, no dia 1º de setembro de 39. A Alemanha já estava bem estruturada, né, militarizada, né, a gente fala de uma militarização alemã, onde ela já estava militarizada, e tem a invasão da Polônia, né, onde a Alemanha invadiu a Alemanha pela própria, passando pela Renânia, né, infringindo uma regra do tratado, né, e fez essa ocupação na Polônia, né, principalmente ali na capital, Varsóvia, onde os mesmos ideais dentro da Alemanha foram colocados em práticas dentro da Polônia, né, a perseguição aos judeus, perseguição aos ciganos, né, a deportação de judeus, né, onde foram lá construídos seus primeiros campos de concentração, onde eram enviados os judeus, né, que será explanado um pouco mais para frente pelos meus companheiros de projeto, né. Então a Polônia teve uma grande importância nessa eclosão, né, que aonde dentro do próprio Tratado de Versalhes também França e Polônia, né, eles tinham esse pacto de proteção, né? França, Polônia e Inglaterra tinham esse pacto de proteção à própria Polônia, aonde ela não poderia ser agredida, assim como ela foi para a invasão, com a invasão alemã, né? Onde foi o estopim para a Primeira Guerra, né? Eu trago aqui também para vocês, né? Já retorno um pouco na visão da Polônia, né? E que vale bastante citar nesse novo estilo de fazer guerras, né, que surgiu na Segunda Guerra Mundial, com a militarização, com a Força Aérea Alemã também, né, vale citar bastante a importância da Luftwaffe. A Luftwaffe foi nada mais ou menos foi a companhia nazista, né, de aviação, onde eles eram portados de aviões, porta-aviões, né, e aviões de bombardeio também, né, onde se fez um novo estilo, né, um novo estilo de fazer guerras, né, porque assim a gente confronta, pega com o estilo, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, onde a Primeira Guerra Mundial era a base de metralhadoras, tinha lá os seus aviões para fazer as coisas, mas não era usado ainda, assim como foi na Segunda Guerra Mundial, para sim fazer guerras, né, como bombardeios, né, principalmente como bombardeios, tiros no alto, né, era mais usado para transporte mesmo, que com o tempo ele foi inserido como uma grande máquina de guerra, né, o avião. Assim como teve importância os tanques de guerra, os lança-bomba, os lança-chamas na Primeira Guerra Mundial, como citadas pelas metralhadoras, as granadas, né? E o avião trouxe isso, nessa possibilidade de fazer um bombardeio aéreo sem contato direto com o inimigo, né? Então a Luftwaffe foi treinada para isso, né? Durante 1933 até a própria eclosão em 39, né? Em 6 anos eles foram dedicados a esse estilo, um estilo de fazer guerras, né? Eu vou deixar aqui para vocês verem mais ou menos, né, agora acerca da minha fala, um pouco do que foi, né, a própria Luftwaffe, né? Eles fazendo esses esforços de guerra, fazendo um bombardeio durante um combate, né, na Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente vale muito a pena
pensar sobre a importância dos aviões, né, e pensar que com essa nova invenção de bombardeios aéreos e tudo mais que dobrou, né, o poder de letalidade da guerra, né. Em pensar que a Segunda Guerra Mundial, a gente pode pensar que foi o maior acontecimento com mortes na história da humanidade, né. Então, os aviões de bombardeios, né, assim como mais para frente teve no final da guerra as bombas de Hiroshima, né, lançadas por aviões, vale bastante, né, a gente refletir, né, sobre a importância, né, do avião e da sua letalidade, né. Infelizmente, numa guerra entre mortos de militares, morte de civis, né, destruição das cidades, né, cidades ficavam arrasadas depois de bombardeios. A gente imaginar uma estrutura da sociedade depois de um forte dia assim de bombardeio é um poder catastrófico de devastação, né? Então a gente pode fazer essa análise, né, de como foi a importância dos aviões, né, para dentro da Segunda Guerra Mundial. O que vale também citar para vocês, né, assim como eu citei em aulas passadas, sobre a importância não só do próprio Hitler, né, porque a gente tem que imaginar que um governo não se faz sozinho, né, tem seus ministros, né, assim como o ministro da propaganda, que foi o Goebbels, né, e imaginar também que as próprias condições alemãs também tinham seu ministro de aviação, né, o chefe, que foi o Hermann Göring, né. Hermann Göring, ele foi um combatente da Primeira Guerra Mundial pela Alemanha. Ele combateu de 1915 a 1918, né, até o final da guerra, e com o Hitler já no poder, ele se identificava também com os ideais nazistas também, né, e com a sua experiência aérea de voar, né, de ter já um grande conhecimento, né, acerca de aeronaves para a época, ele assumiu esse cargo, né, na própria Alemanha, se tornando um ministro, né, o responsável por fazer o treinamento da aeronáutica, né, alemã. Assim, ele que foi o incumbido de fazer esse treinamento, passar os seus ensinamentos, passar a sua experiência para os soldados que iriam combater, né, nos ares. Então, discutir a importância da Luftwaffe, não associá-la ao Hermann Göring é um grande erro, né, que pode se cometer, porque imaginar a importância dele para a Luftwaffe e para o Império Alemão, né, é muito grande, né. A Luftwaffe, ela foi muito importante, né, para a Alemanha, né, e conquistar também outros territórios, né, também como a Hungria, a Bélgica e a própria Holanda, né, que a Alemanha tinha interesses de expandir o seu ideal, né, por toda a Europa, né, e a tomada desses países, né, os considerados Países Baixos, foram muito importantes, né, e bem distribuídos, né, pela própria Luftwaffe. Eles tiveram uma grande porcentagem de méritos, né, nessas conquistas, né, da Hungria, da Bélgica e da Holanda, né, para a própria Alemanha. Aqui eu posso trazer também aqui para vocês sobre sobre Bélgica, França, Hungria e a própria Holanda, os interesses da Alemanha, né? Além deles terem um interesse de ter a própria o território para expandir cada vez mais os seus pensamentos, seus ideais e os seus territórios, né, acima de tudo. Vale lembrar que Bélgica e Hungria e Holanda, né, eles foram bem importantes, né, para a Alemanha, pois conquistando esses territórios eles meio que isolavam o Reino Unido, né, visto que o Reino Unido tinha uma base aérea bem forte nesses países, os considerados Países Baixos, né. Então essas conquistas, além de ser território para a Alemanha, né, se transformavam ainda em um isolamento do próprio Reino Unido, né. Então
vale salientar os jogos de interesses, né, dessa Segunda Guerra Mundial. Eu vou passar aqui agora para vocês sobre a França, né, que foi a primeira grande batalha na guerra, né, onde vale citar que a França, ela fechou todas as portas, né, visto que eles têm fronteira com a Alemanha, e eles não fecharam as fronteiras da Bélgica. Por isso que ficou fácil a invasão da Alemanha à Bélgica, porque as fronteiras belgas estavam desprotegidas, né, em Bruxelas. Então vale salientar sobre esse ponto, né? Então a Alemanha, ela invadiu a França através da muralha de Maginot, né? Que era uma proteção que a Alemanha cruzou, né? essa muralha, né? Derrubou e invadiu o território francês, né? Já quando invadiu esse território francês, já tinha declaração de guerra da Inglaterra e da própria França contra a própria Alemanha, né? Então, tipo, a gente pode fazer uma análise, né, dessa batalha francesa. Eles invadiram pela muralha de Maginot, entraram na França, e essa batalha durou 3 semanas. 3 semanas de batalha entre alemães e franceses, onde se repetiu o mesmo feito do final do século XIX, né, com a Guerra Franco-Prussiana, onde a Alemanha novamente saiu vencedora. Né, em 3 semanas de batalha, a França ficou de joelhos para a Alemanha, né, visto que o poderio alemão era grande até 1939, 1940. Né, eles estavam muito potentes dentro do território ainda, seja deles, né, e ocuparam a França, né. A França foi ocupada em 3 semanas apenas. Então, a gente vale analisar, vale pensar também, né, de como a confiança nazista, a confiança alemã estava elevada. Porque se a gente imaginar que eles invadiram Polônia, Hungria, Bélgica e França com essa facilidade, era uma questão de tempo analisar que eles sairiam vencedores e conquistariam tecnicamente a Europa, né? Então, nesse primeiro período de guerra, estava tudo muito lindo para a Alemanha, né? Onde eles invadiram a França, conquistaram esses territórios que eu citei aqui para vocês, e cada vez mais se fortaleciam, né? Cada vez mais fortaleciam dentro nesse cenário europeu. A Inglaterra declarou guerra também, já estava declarada a guerra, mas a batalha alemã e inglesa, meus amigos vão discutir com vocês melhor, né? Eu aqui, para finalizar um pouco minha fala, né, eu trago aqui para encerrar essa foto muito icônica, né, do Hitler dentro da Alemanha, dentro da França, aliás, com a Torre Eiffel de fundo, né? Se vocês analisar, a Torre Eiffel tá de fundo. Ele tinha grandes ascensões, grandes projetos para a França, né? Ele pensava numa própria França diferente, né? Numa Alemanha diferente também, né? Que ele tinha o seu... Pensar que Hitler foi um quase artista, né? Foi recusado na escola de artes da própria Áustria, né? E ele tinha seus planos, né, para dentro da França e para dentro da Alemanha, né? Então, aonde a França também seria um modelo, né, para todo mundo, como foi de fato, né, no início do século XX, o Hitler queria colocar a Alemanha como um modelo, né, de modernidade, um modelo de civilização acerca do pós-guerra, né? E algumas dessas ideias foram trazidas dentro da própria França, né? Mas que, como eu citei, ele imaginava uma Alemanha melhor,
e mais moderna do que a própria França. Inclusive, em uma de suas falas, né, ele mesmo diz pro seu arquiteto, né, o único inocentado, né, do julgamento de Nuremberg, né, o Albert Speers. Ele mesmo num relato pro Speers falou que a Alemanha será tão moderna que a França não chegará a ser nada, né, perto das modernidades alemãs. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi minha fala, essa foi meio que uma introdução à primeira parte da guerra. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, tenham se ambientado, né, com o tema. Ainda vai ter mais discussões acerca do tema com os meus amigos. Isso foi só uma introdução, uma passagem assim. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham dado esse pontapé inicial de entrada, né? Que o tema vai ficar mais legal, mais profundo e cheio de conhecimento. Beleza? Agradeço. Eu sou o Lucas, estudante de História do 5º semestre, né, das Faculdades Metropolitanas Unidas. E essa foi minha aula. Beleza? Obrigadão, gente.